Eu sei que Deus tem mais pra nós. Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui pastor Júlio Dornelles na nossa primeira aula da escola de solteiros. Deixa eu arrumar aqui, porque não sei porque eu não arrumei antes, mas agora está arrumadinho. A nossa primeira aula hoje, preciso falar as 3 coisas que sempre falo. Primeiro, se inscreve aí no nosso canal, gente. Se inscreve aqui, clica ali no inscrever-se, seja inscrito no nosso canal. Precisamos muito da sua generosidade e do seu carinho. Então se inscreve, se você não é inscrito, se inscreva aí. Segunda coisa, aciona o sininho e deixa um joinha, que você vai receber em primeira mão e também o YouTube vai ver que é relevante isso. E terceira coisa, eu só não estou fazendo ao vivo ainda porque o YouTube só deixa fazer ao vivo a partir de 1000 inscritos. Eu sou muito novo nesse negócio de YouTube, então eu não tenho nem 300 seguidores ainda, nem aceita seguidores inscritos. Então, se você nos ajudar, se inscreve, fale para mais alguém, nos ajude, que eu quero muito fazer ao vivo e aí ter vocês participando ao vivo, o negócio flui diferente. Amém? Então faz favor para nós. E tem um quarto, não era só 3, tem um quarto. Aula passada a gente não fez com áudio a imagem melhor porque deu problemas de equipamento. Essa semana tá tudo ok. É que a pessoa que mexe não tá aí. Então voltamos de novo pro meu fonezinho, pro meu celular, mas semana que vem já vai estar muito melhor. Vamos para a aula. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Olha que detalhe maravilhoso. Deixa eu te falar antes de eu começar, vem tanta coisa na cabeça. Olha capítulo 1, versículo 27 de Gênesis. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Viu o detalhe? No capítulo 1, versículo 27, Deus criou homem e mulher, entre aspas, no mesmo dia. Só que formar, Deus formou o homem no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, e a mulher no capítulo 2, versículo 22 de Gênesis. Sabe por que tem muita gente que faz sexo antes do casamento? Porque não sabe ainda a diferença de criar e formar. Tem gente que não entendeu a diferença de projeto e de execução do projeto. Por isso que tem gente que tem uma vida que não está casado, porque não é solteiro, mas não está casado, e ainda tem uma vida de casado porque não sabe a diferença de criar e formar. Aqui nós vemos o solteiro Adão. E no capítulo 1, no versículo 2, fala assim: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só que interessante. Deus odeia o caos. Deus odeia o vazio. Tudo que tu viu, a terra era sem forma e vazia. O que Deus fez? Agiu. Toda vez que Deus vê algo sem forma e vazio, Ele quer preencher. Porque Deus odeia o que é vazio. Deus não gosta do vazio. Deus não gosta do sem forma. E é por isso que o solteiro, ele é formado. Repito o que falei na aula, a apresentação. O solteiro não é quem não casou. Solteiro é aquele que é sozinho e completo, bem formado, acabado. É por isso que Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem de antes da mulher. Porque Deus quis que Adão passasse por alguns processos. Era Deus ensinando. O solteiro tem que passar por alguns processos para aí começar um relacionamento. Na verdade, o solteiro, ele só será solteiro depois que ele passar por esses processos. E aí ele vai estar pronto para o relacionamento. Veja que detalhe importante, muito importante mesmo.
Deus forma o homem no versículo 7 do capítulo 2 sozinho. Mas não era solteiro, sozinho. E aí quando ele começou a passar pelas etapas que Deus coloca para ele, aí ele vai começando a ficar sozinho e inteiro, sozinho e completo. Aí ele vai ficando de verdade solteiro, vai se transformando no sozinho e inteiro, solo inteiro, sozinho e completo. O importante, eu escrevi algumas coisas aqui, o importante é você entender que solteiro não é aquela pessoa que está sozinha somente e que ainda não casou. Solteiro é aquela pessoa que ainda não casou, que está sozinha, mas ela não depende de ninguém para ser feliz. Ela não depende dos outros para confirmar alguns sentimentos seus. Pelo contrário, é uma pessoa bem resolvida. E antes de Deus apresentar a Eva para este homem Adão, Deus, no versículo 15, coloca ele no jardim do Éden para lavrar e guardar o jardim. A aula de características do solteiro: lavrar e guardar. O solteiro, ele entende o que é lavrar. Ah, pastor, que esse negócio de lavrar? Lavrar ou cultivar é extrair o melhor da terra. Então, o solteiro é aquele que extrai o melhor da terra. Cultivar, lavrar é extrair o melhor da terra. Você lembra que a gente foi formado do pó da terra? Está no capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A gente veio do pó da terra. E cultivar quer dizer extrair o melhor da terra. O que é solteiro, pastor? Solteiro é aquela pessoa que consegue extrair o melhor das outras pessoas. Solteiro é aquela pessoa que consegue arrancar o potencial da pessoa, ou potencializar os dons, as habilidades, os talentos das pessoas que ele convive. Como é que eu sei que uma pessoa é solteira nessa característica? Quando os seus pais são felizes com ela, seus irmãos são felizes com esta pessoa, os amigos são felizes com ela, porque toda vez que ela se encontra com alguém, esse alguém sai melhor, porque esta pessoa extrai o melhor. Tem filho e filha que quer namorar, mas não consegue extrair o melhor dos seus próprios pais. Veja o detalhe: os pais que vivem cuidando de você, os pais que dão a vida por você, e você não consegue extrair o melhor deles. Tem jovem, adolescente, que acha que já pode namorar ou ter qualquer outro relacionamento parecido. Ele pensa, porque hoje tem, e nós vamos falar lá na frente, os vários relacionamentos parecidos com o namoro, né? E tem jovem que tem relacionamentos errados, ou pensa que pode ter um relacionamento de namoro, mas quando a gente olha para os pais dele, para os pais dela, os pais não têm aquela alegria de ver como seus filhos vivem. Veja, os pais amam, são apaixonados pelos filhos, mas os filhos não conseguem agradar os pais, não conseguem extrair o melhor dos pais. Aí essa pessoa vai começar um relacionamento, por exemplo, de namoro. Ela, quando começou a namorar, ela era uma pessoa boa na faculdade, no colégio, tirava ótimas notas, uma pessoa ativa na igreja. Começou a namorar, não só ela piorou as notas, mas a pessoa com que ela começou a namorar também piorou as notas. Era uma pessoa que era ativa na igreja, com a família, começou a namorar, a atividade familiar foi embora, a atividade da igreja foi embora. Você não é solteiro. Você é uma pessoa que estava sozinha e agora quer suprir uma necessidade. E a prova disso é que ao invés de você extrair o melhor dos outros, você extraiu o pior. Era bom aluno, passou a ser mal. Não faltava aulas, começou a faltar. Não tirava notas baixas, só altas, agora as notas diminuíram. As pessoas eram alegres com
Você era alegre antes, agora não é mais alegre. As pessoas tinham alegria de estar contigo, agora não tem mais. Você não está pronto para um relacionamento. Você não é solteiro. Porque solteiro ou solteira é aquela pessoa que consegue extrair o melhor das outras. É a pessoa que consegue tirar o melhor do que as outras têm. Lavrar, cultivar, é aquela pessoa que os pais se sentem queridos, em que os irmãos se sentem amados. É aquelas que os pais não vê a hora de chegar, não porque é filho, mas porque quando está junto, agrada. É aquele filho, aquela filha que não são orgulhosos a ponto de não ouvir seus pais. A gente vive numa geração de jovens que não escutam os pais, que não param para atentar aos que os pais dizem, porque eles pensam que são melhores que os pais. Você não é solteiro, você não está pronto para um relacionamento, porque você não consegue extrair o melhor. Eu não me canso de dizer isso, tem pessoas que não conseguem reconhecer os pais que têm. Tem pai que não compra sapato há 2 anos, porque ele está pagando 2 tênis que ele comprou para você. Tem pais que não compram uma roupa melhor, porque eles se preocupam em dar uma roupa melhor para você. Tem pais banguela, só porque colocaram aparelho em filhos. Tem pais que abriram mão de algumas coisas para comprar algo que o seu filho e a sua filha queria, que podia esperar. E ao invés deste sozinho, deste filho, desta filha, trazer alegria, agradecimento, prazer aos pais, os pais têm sempre o resto do carinho, têm o resto da atenção, têm o resto do amor. Você não é solteiro. Você precisa ainda andar muito para começar a pensar a ter um relacionamento, porque só pode ter relacionamento sadio quem for solteiro. E você não pode pensar em querer se relacionar profundamente, seja por amizade ou seja por namoro, se você não consegue extrair o melhor das pessoas. Se você não consegue extrair o melhor de seu pai e de sua mãe, que sempre cuidaram de você e que vive com você, você nunca vai extrair o melhor dos outros. Sabe o que é o mais triste? Começa a namorar hoje, amanhã, eu te amo, saudade de você, como eu gosto de ficar com você, você é isso, você é aquilo. E os pais ouvindo, e os pais vendo aquilo. Aí o pai ou a mãe para e fala assim: meu Deus, eu sempre lavei a roupa dessa criança, desta adolescente, tem comida todo dia, tem roupa lavada, tem uma internet que nem sabe o quanto custa, o celular que está usando fui eu que dei, e eu nunca ouvi isso deles. É porque eles não estão prontos para ter relacionamento com ninguém. Eles não podiam estar em nenhum relacionamento porque ainda não sabe extrair o melhor. Tu já viu aquelas pessoas que dizem que tem Deus, que amam a Deus, mas quando se envolvem no relacionamento de namoro, por exemplo, essas pessoas se esquecem de Deus. Ou seja, se você amava a Deus, por que agora a pessoa que você está com ela, ao invés de você extrair o melhor dela e trazer ela para Deus, você faz o caminho inverso, mostrando que você não está pronto ainda para a sua solteirice, mostrando que você precisa ser solteiro. Então, primeiro, solteiro precisa aprender a cultivar, a extrair o melhor. Aprenda a fazer os seus pais felizes. E não precisa muito não. Obrigado, mãe, pelo almoço, estava maravilhoso. Mãe, o melhor almoço do mundo. Mãe, obrigado por ter lavado minha roupa. Paizão, Wi-Fi show de bola. Obrigado, pai. Pai, obrigado por ter me levado na igreja. Obrigado por ter me buscado. Obrigado. Aprenda a agradecer àqueles que fazem tudo por você. O grato é inesquecível. O grato é porque já é maduro. Só é grato quem é maduro. Então amadureça, e quem amadurece vai extrair o melhor. Não esqueça isso.
O solteiro, que a Bíblia diz, ele sempre extrai o melhor das pessoas que estão ao seu redor. Eu lembro que quando eu era líder de mocidade, um tempo, tinha um irmão da nossa cidade, o nome dele, eu não vou dizer o nome dele, eu não pedi autorização para ele, mas ele vai ouvir, sabe que é, e os filhos também. Mas eu não, quem é de lá vai saber, mas eu não quero citar o nome porque eu não pedi autorização para ele. Eu sei que ele não teria nenhuma objeção a isso, mas eu quero preservar. E ele era presbítero da igreja e ele tinha um programa de rádio. Não sei se ainda tem, mas na época eu morava lá, ele tinha. E ele falava tudo errado, né? Ele falava programa, problema, Deus. Ele começava o programa dizendo começando mais um programa na rádio, nós vive feliz porque nós vive com Deus. O português dele era terrível, era muito ruim, porque ele não teve a oportunidade para estudar, e quando veio para a cidade já tinha filhos e ele teve que batalhar pelos filhos. Só que ao mesmo tempo que esse homem não tinha o português polido, pensa no homem de caráter, pensa no homem bom, no homem honesto, carinhoso, um homem atencioso, extraordinário ele. E a sua esposa, ele era pedreiro, né? E no intervalo que ele estava no serviço de pedreiro, ele corria para o colégio, na porta do colégio particular. Lá ele vendia pipoca, doce, bala, para as crianças que entravam e saíam. Então ele ia 4 vezes. Ele ia quando as crianças entravam, ele estava na frente. Quando no recreio, estava lá. Quando saía, estava lá mais de 4 vezes. Quando voltava de tarde, entrada e saída, sempre estava lá. E por que eles trabalhavam muito? Porque eles falaram: eu e minha esposa não estudamos, mas os meus filhos, os nossos filhos, serão grandes. Trabalhavam muito, porque eles pagavam para o colégio particular para a filha, que era mais velha, e para o filho. Um dia eu cheguei no culto da mocidade, preparando o culto e tal, e os jovens já estavam lá na frente, e rodinha de jovem é uma benção, todos rindo, e eu vi que eles estavam rindo deste irmão, quase falei o nome dele de novo, o nome deste irmão, e estavam rindo do programa que ele fez. Só que o que me chamou a atenção é que o filho dele estava lá na rodinha. O filho estava ouvindo os amigos falar mal e zombar do pai dele. Eu parei e fiquei olhando um pouquinho, ele já estava com 17 anos. Daqui a pouco eu me lembro que eu peguei ele pela orelha, que eu tinha essa intimidade com ele, peguei pela orelha e falei: vem cá, rapaz. Estão falando do teu pai, rapaz. Rapaz, eles estão tirando onda com a cara do teu pai. Ei, o teu pai, ele não tem o português correto mesmo. Mas pensa no homem correto, de caráter. Um homem que te ama, rapaz. Tu estuda em colégio particular porque teu pai se arrebenta de trabalhar para ajudar, para pagar o teu colégio. Rapaz, volta lá e diz que é teu pai. Aprenda a honrar os pais que Deus te deu. Ele voltou lá e eu me lembro que ele falou assim: chega, vocês estão falando do meu pai. E meu pai não tem um português bom mesmo, mas nenhum pai chega à altura do meu. E ele, em lágrimas, começou a falar quem era o pai dele. Os jovens começaram a se consternar, começaram a pedir desculpa. Ele falou assim: eu não admito que falem do meu pai. Ele não tem o português correto, mas tem a vida mais correta de qualquer um dos pais de vocês. Ele mostrou aquele dia que ele estava começando a virar um solteiro, porque o solteiro, ele extrai o melhor dos outros. Ele estava extraindo o melhor dos amigos dele neste momento. Estava dizendo: faça como eu, defenda a minha família, defenda a sua família, defenda os seus pais. Tem jovem, adolescente, começa a namorar e fala mal dos pais para a namorada, para o namorado. Você não tem relacionamento. Você fala mal da sua família para a pessoa que você começou a conhecer agora. E você conta intimidades sua e da sua família para a pessoa que você nem sabe se vai dar certo. Você não era para estar no relacionamento. Porque você tem que extrair o melhor da pessoa e não dizer o pior das outras pessoas para essa pessoa. Então a primeira característica do solteiro é que ele extrai o melhor das pessoas. Tem gente que está sozinha, mas não é solteiro.
Tem gente que nunca casou, tá sozinha, mas não é solteira. Porque solteiro não é só estar sozinho e nunca ter casado, mas ser uma pessoa completa. E completo é aquela pessoa que extrai o melhor das outras. Aprenda a fazer os seus pais sorrirem. Aprenda a fazer os seus pais se orgulharem de você. Aprenda os seus pais sentirem falta quando você for embora de casa. Tem filho que vai embora, que os pais continuam amando, mas fala assim, ó, graças a Deus que foi. Agora vai aprender que vida não é tão fácil assim. Aprenda a ser solteiro de verdade. E outra, extrai o melhor de seus pais. Extrai o melhor de seus irmãos. Que a sua família seja a primeira pessoa a dizer o quanto você é especial na vida de alguém. Que a sua família diga, ei, ele ou ela é uma pessoa extraordinária, você escolheu muito bem. E outro, quem extrai o melhor que tem dos outros é porque é uma pessoa muito bem resolvida. Eu quero falar 4 frases que eu até anotei aqui, as 4 frases. As 4 frases que a maioria dos imaturos que não conseguem extrair o melhor dos outros usam. Não vou falar não. Antes de falar, lembrei de algo aqui. Se inscreve aí. Se está sendo benção até agora, se inscreve, deixa um joinha. Não deixa para depois não. Já dá aí um cliquezinho. A primeira frase que é muito perigosa, que mostra que a pessoa não está nem aí para as outras pessoas e nem para si mesmo, então não consegue extrair nem o melhor de si mesmo, quanto mais as pessoas. A primeira frase é: não tem perigo. Isso não tem perigo não. Sabe por quê? Porque isso não é tão grave assim. Isso nem é tão perigoso assim. Não tem perigo não. Porque Deus te entende. Ele sabe o quanto nós somos fracos. Tem jovens que estão pecando. Ao invés de extrair o melhor do seu namorado, da sua namorada, estão indo por este caminho de arrebentar a vida do outro. Porque se você não extrai o melhor, você vai extrair o pior. Aprenda isso. Você sempre vai extrair algo de alguém. Não tem, pelo menos não extrair nada. Não, se você não está preparado para extrair o melhor, você vai extrair o pior. Entendeu? Para extrair o pior, não precisa fazer nada. Agora, para extrair o melhor, Deus colocou o homem para aprender isto. Para extrair o melhor, você tem que praticar, aprender, tem que correr atrás. E essa frase, não tem perigo, nós vamos voltar com essas 4 frases em outras aulas, viu? Não tem perigo. Ela é um perigo. Porque quando você fala que não tem perigo, é porque comumente é perigoso. A segunda frase é: só mais uma vez. Eita, que essa frase é perigosa. Só mais uma vez, depois eu vou parar. Só mais uma vez e prometo que eu paro. Isto nunca dá certo. Porque esse mais uma vez forma um hábito, um vício, na verdade, difícil de quebrar ele. Só mais uma vez eu vou ficar parado. Amanhã eu vou. Só mais essa vez, depois eu acerto. Não existe não. Para você extrair o melhor dos outros, de você mesmo, você tem que arrancar esse só mais uma vez da sua vida e dizer: chega. Se a situação é ruim, chega. Se o nosso namoro não está bom, chega. Não vai ter próxima vez. Isto é para quem é solteiro. Terceira frase, repito, nós vamos repetir essas frases em outras aulas. Todos estão fazendo. Eita! Justificativa ridícula. Todos estão fazendo. E aí eles falam assim, e o pior, tem gente que faz pior ainda. Tem gente que faz e não está nem aí. Então, se todo mundo está fazendo, eu também vou fazer. Você não pode estar no relacionamento. Entendeu? E eu vou forçar isso, e quando nós chegarmos nas nossas aulas, nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas você entendeu, porque eu friso muito,
porque tem jovens que estão fazendo sexo no casamento, adolescentes, estão destruindo a sua vida. E nós vamos chegar nessa aula e vou te mostrar que destrói a vida da pessoa, porque elas estão fazendo o que todo mundo está fazendo. Os amigos fazem, mas você não, você é cristão, você crê em Deus. E você precisa extrair o melhor da outra pessoa. E quando você extrai o melhor, você fala assim, todo mundo está fazendo, mas esse todo mundo não é nós. Não somos nós. Nós somos diferentes. Nós não somos todo mundo. É por isso que todo mundo jaz no maligno. Nós não somos todo mundo. Nós somos de Cristo, nós somos igreja. E eu estou aqui para extrair o melhor de você. E se todo mundo está fazendo, é mais um sinal para a gente não fazer isto. E a quarta fase, que eu acho terrível, é agora não, mais tarde. É bonito o senhor está falando, pastor, mas agora não. Eu estou bravo com a minha mãe, estou bravo com meu pai, estou bravo com os irmãos, estou bravo com o meu namorado, estou bravo com o namorado. É bonito, mas agora não. Assim que eu puder, eu vou pedir perdão. Assim que eu puder, eu vou estudar, eu vou orar, eu vou visitar. Mais tarde, agora não, mais tarde. Isso vai mostrando que você não extrai o melhor, nem de você e nem de ninguém. Então a primeira característica do solteiro dessa aula, claro, não que seja sequencial, mas para a gente numerar quantas são. Primeira característica, o solteiro sabe o que é lavrar, cultivar, ou seja, extrair o melhor das pessoas. O segundo, o solteiro entende e vive o que é o guardar. Guardar. Acabei de falar o testemunho desse jovem. Ele não só extraiu o melhor de seus amigos e dele, mas ele protegeu a sua família. O solteiro é aquele que sabe proteger quem ama. O solteiro é aquele que sabe defender aqueles que amam. O solteiro não tem problema nenhum de falar, opa, você está falando da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, do meu amigo. Fala mal deles não. O solteiro aprende a proteger as emoções de quem está com ele. De quem vive com ele. Aprenda a proteger a mente. É por isso que o solteiro é aquela pessoa, quando vê uma atitude errada, pode ter 6 pessoas, 7 numa sala. Ele mais 6, ela e mais 6. Se os 6 estão indo para o lado errado, o instinto do solteiro é proteger. Falar, ei, vocês estão errados. Mesmo que os outros riam dele ou dela, mesmo que os outros façam chacota, ele ou ela continuam insistindo, dizendo não. Por quê? Porque o solteiro protege. O solteiro, e geralmente quem a gente quer proteger não quer ser protegido. Geralmente as pessoas que a gente quer defender não querem ser defendidos. Que a gente quer cuidar não querem ser cuidados. Mas isso mostra que essas pessoas não estão prontas para nenhum relacionamento. O solteiro protege, o solteiro guarda. O solteiro, ele não permite que ofensas, que coisas venham magoar. Ele trabalha para dizer que se depender de mim, minha família não será tocada, não será magoada. E aí sim, quando você começar a namorar, o seu namorado, a sua namorada vai dizer como você ama a sua família, como você protege eles. Eu já vi namorados brigarem porque um estava defendendo a sua família e o outro não gostou. Eu falei para essa menina, sai fora desse namoro. Se você está defendendo a sua família e o teu namorado está culpando você, está indo contra você, ele não é para a sua vida. Você já mostrou que é solteira, que defende a família que tem. E eu não sei o que você está fazendo com essa pessoa. Você está pronta nesse quesito, ele não. Então sai fora, porque o solteiro aprende a proteger a família que tem. Faço a pergunta para você, quando falo dos teus pais, eu não digo qualquer pessoa, eu digo os teus amigos, teu namorado, a tua namorada. Qual é a tua atitude? Quando falam mal dos seus irmãos, de sangue, da tua família, qual é a sua atitude? Solteiro é aquele que protege. E não adianta você querer proteger o seu namorado ou namorada se você não consegue proteger a sua própria casa, se você não consegue proteger os pais que tem. Reitero, volto ao testemunho, à experiência que vivi com esse jovem. Quando ele começa a viver como solteiro, ele vai mostrando para aquele jovem, na minha família ninguém toca. Eu estou aqui para defender a minha casa. Eu estou aqui para defender os que eu amo.
Por isso que Paulo escreve em 1 Timóteo 5:8: aqueles que não cuidam dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Paulo já estava dizendo: quem é solteiro, sozinho e completo, quem é completo, protege, cuida dos que são seus e principalmente da sua família. Estava vendo também um jovem defender o seu amigo. Eram 6 pessoas juntas, eram 5 pessoas, e esse jovem, quando viu que as 4 estavam falando mal do seu amigo, falou: opa, vocês são meus amigos, e ele também é. Então não fale dele sem ele estar presente, porque eu me sinto no lugar dele e eu vou lhe defender, ou seja, defender ele. Não admito que falem dele. Poxa, ele anda com a gente, rapaz, mas é meu amigo, assim como vocês são. Então não fale mal dele, ou seja, mostrando que essa pessoa é completa, que ela não ligou se os outros vão ficar brabinhos ou não com ele. Ele está dizendo: eu sou completo e eu aprendi a cuidar dos meus e principalmente os da minha família. Solteiro é aquele que guarda, protege, que aprendeu a proteger as coisas que Deus traz na vida dele, que Deus permite para ele. Por isso que o solteiro cuida bem do seu quarto, do seu guarda-roupa, das suas roupas, cuida bem daquilo que Deus dá, cuida bem de sua família, cuida bem daquilo que tem. E aí Deus vai olhar uma hora para essa pessoa e vai dizer: não é bom que esteja só. Que Deus abençoe você nessas 2 primeiras características do solteiro. Primeiro, o solteiro extrai o melhor dos outros. Aprenda a extrair o melhor dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, da sua comunidade da fé. E a segunda característica, o solteiro sabe o que é proteger, o que é cuidar. Aprenda a cuidar daqueles que Deus colocou na sua vida. Aprenda a proteger as pessoas que Deus colocou na tua história. Porque proteção verdadeira vem do amor verdadeiro. Então, se você ama pessoas, você vai protegê-las. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a sua família, a sua história. De novo, se inscreve aí, manda para um monte de gente. Ajuda a gente a ajudar pessoas. Ajuda a gente a formar pessoas. Passa isso para frente, deixa o seu joinha, acione o sininho, deixa a sua pergunta aí, que aula que vem eu já começo respondendo. Se eu tiver alguma pergunta, eu já começo respondendo estas perguntas. Que Deus abençoe a tua vida, a tua história, a tua família, os teus projetos, os teus sonhos. E sexta-feira que vem nós estaremos aqui de novo, se Deus quiser. Em uma semana vai chegar a 1000 e nós vamos estar ao vivo. Se não, estaremos aqui com mais uma escola de solteiros. Que Deus abençoe sempre vocês. Fique com Deus.